Saúdo a todos com a paz do único Deus eterno, o Deus vivo, o Criador, nas pessoas do Pai eterno e ao, do Filho eterno e Alcha, e do Espírito Santo eterno, Ruach Kadosh, Shalom a todos. Três cruzes e três pessoas diferentes. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram a ele e também aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. O Filho eterno e Alcha, o Messias, o Machia, Cristo, o ungido, porém dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então repartiram as vestes dele, deitando sorte sobre elas. E o povo estava ali a olhar, e as próprias autoridades zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salva-se a si mesmo se é o Cristo, o escolhido do Deus vivo. Os soldados também escarneciam e, chegando-se a ele, ofereceram vinagre e disseram: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Por cima dele estava esta inscrição em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o Rei dos Judeus. Então um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: nem ao menos temes ao Deus vivo, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos merecem, mas este nenhum mal fez. Então disse: Alcha, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Respondeu-lhe Alcha: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra até a hora nona, pois o sol se escurecera e rasgou-se no meio o véu do santuário. E Alcha, clamando com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito.
E havendo dito isso, expirou. Quando o centurião viu o que acontecera, deu glória ao Deus vivo, dizendo: na verdade, este homem era justo. E todas as multidões que presenciaram este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltaram batendo no peito, conforme está escrito na palavra do Deus vivo, em Lucas capítulo 23, versículos 33 a 48. Aleluia e glória ao único Deus eterno. Cruz era um instrumento de tortura e morte, que consistia de 2 madeiros, um atravessado no outro, sendo que o pedaço do madeiro mais longo ficava com a ponta para baixo e parte dele ficava enterrado no chão, ou seja, na terra. Na cruz, penduravam os condenados à morte. Se um homem tivesse cometido um pecado digno de morte, e fosse morto e o tivesse pendurado no madeiro, o seu cadáver não permaneceria toda a noite no madeiro, mas era enterrado no mesmo dia, porquanto aquele que é pendurado é maldito do Deus vivo. Assim não contaminarás a tua terra, que o Deus vivo te dá em herança, conforme está escrito na palavra do Deus vivo, em Deuteronômio capítulo 21, versículos 22 e 23. Aleluia e glória ao único Deus eterno. No ato de crucificação romana, a vítima era pendurada de braços abertos em uma cruz de madeira, amarrada ou presa a ela por pregos perfurantes nos punhos e pés. As principais cruzes que existiam eram de 3 tipos: cruz comissa em forma de T maiúsculo, cruz decussata em forma de X, cruz imissa em forma do sinal de somar, a qual foi a cruz que crucificaram o Filho eterno Yahshua, o Messias, o Machia, Cristo, o ungido do Deus vivo. Todas as 3 cruzes eram cruz imissa em forma do sinal de somar, sendo que o pedaço do madeiro mais longo ficava com a ponta para baixo e parte dele ficava enterrado no chão, ou seja, na terra. A cruz de Cristo
espiritualmente falando, significa a ponta da cruz para baixo, fincada na terra, era mais comprida, a qual fala da natureza humana decaída. Assim como as pessoas que vivem no curso do mundo, no caminho largo, fazendo a vontade da carne, são em maiores quantidades. A ponta para baixo indica também a humilhação do pecador e destino da alma perdida, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito do Deus vivo é a vida eterna no Filho eterno, Yahushua, o Messias, o Mashiach, Cristo, o ungido. A ponta da cruz para cima representa o reconhecimento da obra do único Deus eterno, o Deus vivo, o Criador, nas pessoas do Pai eterno, Yahweh, do Filho eterno, Yahushua, e do Espírito Santo eterno, Ruach Kadosh. Os salvos em Cristo passam a amar ao Deus vivo em primeiro lugar, de todo o entendimento, de toda a sua alma, de todo o seu coração, ou seja, de toda a sua mente, mais do que a tudo e a todos. As pontas da cruz para os lados direito e esquerdo dizem respeito aos caminhos a seguir. As pontas da cruz são de tamanhos iguais, porque as oportunidades de salvação são iguais para todas as pessoas, tanto as que estão do lado direito, como as que estão do lado esquerdo. Os braços abertos de Cristo na cruz também era, é e sempre será de tamanhos iguais, os quais falam da aceitação do pecador, inclusive para os dois malfeitores que estavam na cruz. A oportunidade era para os dois, mas apenas Dimas, o malfeitor da direita, foi salvo. Gestas, o malfeitor da esquerda, não foi salvo, porque não se arrependeu. Portanto, é necessário que o pecador se arrependa de seus pecados. Se o maior pecador da face da terra estiver assistindo este vídeo e se arrepender agora e confessar Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, será salvo, porque sobreveio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça,
para que assim como o pecador veio a reinar, assim como o pecado veio a reinar na morte, assim também viesse a reinar a graça pela justiça para a vida eterna por Cristo, nosso Salvador. Aponta da cruz para o lado esquerdo, aponta para o caminho largo, ou seja, o caminho da perdição eterna. Assim como Gestas, o malfeitor da esquerda, não se arrependeu, rejeitando a salvação eterna. Assim também, hoje em dia, muitas pessoas rejeitam o caminho da direita, o caminho correto da verdade, da luz, da retidão e da justiça. Rejeitam, porque são pessoas da esquerda que vivem no caminho errado. São os Gestas da vida, são aquelas pessoas que abraçam somente as causas do mundo, colocando seu coração, ou seja, a sua mente, nas coisas terrenas e esquecem das coisas do reino de Deus. São aquelas pessoas que deixam o caminho direito da verdade, o caminho da direita, e desvia-se para o caminho errado da esquerda. São aquelas pessoas que seguem o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, conforme está escrito na palavra do Deus vivo, em Bet-Kefa, segunda a Pedro, capítulo 2, versículo 15. Aleluia e glória ao único Deus eterno. Ai, ai, ai daquelas pessoas que não se arrependem do mal que têm feito, porque são pessoas que andam no caminho do erro, no caminho largo, no caminho da perdição, como foi o caso de Gestas, o malfeitor da cruz da esquerda, que não se arrependeu. Ai, ai, ai daquelas pessoas que andam no caminho de Caim e por amor do lucro se atiram ao erro de Balaão e perecem na rebelião de Coré, conforme está escrito na palavra do Deus vivo, em Ialdá, Judas capítulo 1, versículo 11, aleluia e glória ao único Deus eterno. A ponta da cruz para o lado direito, aponta para o caminho estreito, ou seja, o caminho da salvação eterna, pois Dimas, o malfeitor da direita, se arrependeu e foi salvo. As pessoas que vêm a Cristo passarão a amar ao único Deus eterno, o Deus vivo, o Criador,
e ao próximo como a si mesmo, fazendo a diferença para valer, como uma família educadora cristã, fazendo a vontade do Deus vivo, e ficará para sempre do lado direito, do lado que é correto, as quais passam a abraçar a causa do reino de Deus, vestindo a camisa do Evangelho e fazendo missão, orando, contribuindo e cumprindo o ID de Cristo como a família educadora cristã no reino de Deus, aqui na terra dos viventes. 3 tipos de pessoas nas cruzes do Calvário. O primeiro tipo de pessoa estava do lado esquerdo. Era o pecador que rejeitou a Cristo e morreu sem salvação, porque era rebelde. O malfeitor da esquerda estava sendo crucificado pelos crimes que cometera, o qual não se arrependeu de seus pecados e ainda blasfemava de Cristo, o ungido do Deus vivo. O malfeitor que estava na cruz do lado esquerdo perdeu a salvação eterna. Gestas era homem da perdição, da incredulidade, que zombava e manteve seu orgulho até o final de sua vida. Ele perdeu sua última oportunidade, porque ele era aquela pessoa que caminhava pelo caminho largo, o caminho errado da esquerda. Ele era um malfeitor que nunca se arrependeu, que nunca procurou andar do lado da direita, no caminho certo, da verdade, no caminho direito. Quantas pessoas hoje em dia, além de rejeitar Cristo como Salvador, ainda zombam, criticando o Evangelho de Cristo e dos servos do Deus vivo. O segundo tipo de pessoa estava do lado direito, que também era pecador, mas aceitou a Cristo como Salvador de sua vida e recebeu a salvação eterna. Dimas, o malfeitor que estava na cruz do lado direito, ou seja, à direita de Cristo, se arrependeu dos seus erros e foi salvo por Cristo. Na última hora, ele fez algo surpreendente, porque viu em Yahshua autoridade, poder, glória e majestade. Enquanto a maioria das pessoas presentes escarneciam do Cristo crucificado, Dimas defende Yahshua perante o outro malfeitor e revela seu temor ao Deus vivo, aceitando a Cristo como Salvador de sua vida. Dimas, o malfeitor da direita, reconheceu seus pecados, se arrependeu
e solicitou entrar no reino de Iauxa. E Iauxa lhe respondeu: em verdade te digo que hoje entrarás comigo no paraíso. Ele pediu misericórdia a Iauxa na primeira oportunidade e voltou-se para Cristo. O terceiro tipo de pessoa estava no centro. Cristo, o principal, que estava no meio, era santo e não tinha pecado. Era Cristo, o ungido do Deus vivo, o Salvador da humanidade. Iauxa, Cristo, Filho do Deus vivo, sendo 100% homem e 100% Deus. 100% homem, sem pecado. Embora sujeito a pecar, mas não pecou. Aquele que não conheceu o pecado, o Deus vivo fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça do Deus vivo. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Deus vivo fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós, levando ele mesmo os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fomos sarados. Milhares de anjos poderosos estavam ao seu redor para defendê-lo, mas não foi necessário, porque foi por amor que Iauxa suportou tudo em sofrimento de cruz. O amor de Iauxa transcende o nosso entendimento. A sombra da cruz estendeu-se do Éden quando Adão e Eva pecaram até ao Calvário, pois era vista nos cordeiros imolados na era patriarcal e nos serviços do santuário, porque os sacrifícios de animais apontavam para a cruz do Calvário, a cruz de Cristo. O Cordeiro do Deus vivo que tira o pecado do mundo é crucificado entre malfeitores, e se cumpre a profecia do profeta Ishaial, ou seja, Isaías, conforme está escrito na palavra do Deus vivo em Ishaial. Isaías, capítulo 53, versículo 12. Aleluia e glória ao único Deus eterno. O Deus vivo amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Na cruz do meio estava o Salvador, que trouxe a salvação, expiação
propiciação, redenção e reconciliação. O coração, ou seja, a mente do sábio, o inclina para a direita, mas o coração, ou seja, a mente do tolo, o inclina para a esquerda, conforme está escrito na palavra do Deus vivo em Correlete, Eclesiastes capítulo 10, versículo 2. Aleluia e glória ao único Deus eterno. Que a graça de nosso soberano Rei, o Filho eterno e Alcha, o Messias, o Machia, Cristo, o ungido, o amor do Abba eterno, do Pai eterno e o Criador, o Altíssimo, o Todo-Poderoso, o grande eu sou, e a comunhão do Espírito Santo eterno, Ruach Kadosh, seja com todos.